Vamos ao que interessa, abre a sua Bíblia no livro de Salmos, número 23, talvez seja o salmo mais famoso que existe na Bíblia, né? Tá todo mundo bem, gente? Tudo sob controle? Fica tranquilo que o que não está sob controle nessa noite vai estar no controle das mãos de Deus. Você vai sair daqui com tudo sob o controle de Deus. Tenho certeza do que eu estou dizendo. Enquanto você procura, deixa eu trazer um abraço e um beijo dos meus pastores, pastor Márcio Valadão, pastor André Valadão, os meus pastores que têm me abençoado. Aqui em São Paulo também tenho grandes amigos, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a qual tenho amigos assim, muito preciosos. Pastor Nelson e tantos outros. Aliás, pastor é o que não falta quando a gente está do reino de Deus, não é verdade? Acharam? Amém? Diz assim a Bíblia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura meu vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. E habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, te agradecer pelo teu Espírito Santo que se faz presente aqui nesse lugar, te agradecer porque apesar de nós morarmos em lugares diferentes, as denominações serem diferentes, nós temos o mesmo Espírito, somos do mesmo corpo e Pai, nós podemos sentir a unidade do teu reino nesse lugar. Esse culto é para você, Espírito Santo, esse culto é para você, meu Pai. E no meio do seu culto, Pai, nada melhor do que o Senhor fazer o que o Senhor achar melhor. Portanto, se o Senhor quiser curar, cure. Se o Senhor quiser operar milagres, opere. Se o Senhor quiser parar tudo para nós ajoelharmos diante do Senhor, que assim seja. Faz o que o Senhor achar melhor, Deus. Mas o meu pedido nessa noite é que ao começar de mim, haja arrependimento e salvação nesse lugar. Que nós possamos sair daqui sabendo que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Faz um tempo que essa palavra tem mexido com o meu coração, tem cozinhado a minha alma, o meu interior. Antes do pecado entrar no mundo, a liberdade de relacionamento entre o homem e Deus era invejável. Adão e Eva tinham ali toda tarde um tempo tete a tete com o Pai. E a Bíblia diz que uma brisa suave soprava e a voz do Senhor ecoava pelo jardim do Éden. Então Adão e Eva tinham um tempo de intimidade, pureza e relacionamento com Deus. No momento de irresponsabilidade, no momento impensado, a Bíblia narra um pecado que entra no mundo através de uma desobediência, tanto de Adão quanto de Eva. A partir desse momento que o pecado entra no mundo, o plano de resgate da minha e da sua vida já estava em pauta no céu. A Bíblia é clara, dizendo que antes da fundação do mundo, antes do mundo ser fundado, antes de existir sol, antes de existir qualquer coisa, o sacrifício de Jesus já estava conhecido no céu. O plano de salvação e remissão dos meus pecados já estava elaborado antes mesmo do mundo ser mundo. E esse plano então ele tem que entrar em ação. Não porque a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo foram surpreendidos, não, mas porque o amor dele pela humanidade era tão grande que então entrou um plano de resgate. E nesse plano de resgate foi anunciado que viria um Messias, e que esse Messias teria o calcanhar machucado pelo mal, mas pelos seus pés ele pisaria a cabeça dessa serpente, simbolizado o pecado e as hostes malignas. A partir daí,
tudo que acontece na história tem como objetivo principal tipificar a vinda de Jesus Cristo. Tudo que acontece ao longo de todo o Antigo Testamento da sua Bíblia tem como objetivo anunciar a vinda de Jesus, tipificar a vinda de Jesus, preparar a vinda de Jesus. Não havia nada mais importante no passado, e preste muita atenção nisso, nada mais importante no passado do que o anúncio de que o Messias estaria vindo. Então, nós lemos hoje o Salmo de número 23, e Davi sabia que esse Messias viria. E o que me surpreende, e o que eu tenho meditado com a minha esposa, até mesmo com a minha filhinha em casa, nos momentos que nós temos a nossa devocional, e eu confesso que eu não gosto muito de pregar uma coisa que eu já preguei, mas essa palavra tem sido muito frequente no meu coração, então eu quero trazer de volta aquilo que um dia eu já mencionei, até mesmo na igreja, sobre a intimidade desse homem chamado Davi, que não tinha o que eu e você temos nessa noite. Davi não possuía a presença do Espírito Santo derramado como eu e você temos hoje. Você sentou aqui nesse banco, você ficou de pé, enquanto o Gui cantava, e toda a banda ministrava, e todos os adoradores que aqui estavam ministravam, você foi sentindo a presença do Espírito Santo nesse lugar. O seu coração foi quebrantado, alguns foram as lágrimas, outros falaram outras línguas, outros colocaram seus corações diante do Senhor, alguns chorando de desespero, mas todos nós viemos aqui hoje porque sabemos que há um Deus presente, que há um Deus eficaz, e que as nossas vidas estão à disposição desse Deus, quando nós decidimos entregar nas mãos dEle. Olha, o Espírito Santo foi derramado, mas Davi não tinha essa atmosfera. Davi tinha uma palavra de que havia um único Deus, e era nessa palavra que Davi se firmava. Em alguns momentos da história, esse Deus visitava alguns profetas. Então esses profetas, recebendo uma presença tão gloriosa de Deus, eles recebiam uma notícia, um anúncio. Então alguns deles iam para as praças, iam para as regiões onde aquele anúncio era cabível, e ele batia palma, chamava o povo e dizia: assim diz o Senhor. Davi por algumas vezes presenciou isso. Em algumas outras vezes o próprio Deus se fez presente para Davi. Mas isso acontecia em momentos esporádicos. Mas presta atenção, mesmo um momento esporádico na vida de um homem, mesmo um homem que não tinha o contato como nós temos hoje com o Espírito Santo, ele é capaz de escrever um salmo, diversos versículos que nos faz pensar que ele estava lá na frente da nossa vida. A intimidade que esse cara narra, não tem noção. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. E para você entender, hoje a coisa mais linda do mundo a gente falar isso. Aliás, o Salmo 23 está gravado no nosso coração. Até quem é crente, quem não é crente, quem é macumbeiro, quem não é, quem é corintiano, que Deus tenha misericórdia, quem é São Paulino. Todo mundo sabe o Salmo 23. Mas para ele falar naquela época, o Senhor é o meu pastor, ele estava cometendo um ato muito hediondo, porque o nome de Deus não poderia ser pronunciado de uma forma tão simplória como comparação com o pastor. O nome de Deus, tinha pessoas que escreviam só com uma caneta, Deus. E tinha gente naquela época que nem pronunciar o nome de Deus pronunciava, de tanta reverência. Mas esse homem, ele pega e olha para as suas ovelhas, porque Davi é pastor de ovelhas. Davi cuidava de ovelhas. Davi estava ali todos os dias da vida dele cuidando daquele monte de ovelhas. E ele chega e transfere tudo que ele é carinhosamente para as suas ovelhas, dizendo: o que eu sou aqui, o Senhor é para mim. O Senhor é o meu pastor, e nada vai me dar falta. Eu não vou ter falta de nada, porque eu sou pastor dessas ovelhas. Elas são animaizinhos, mas eu os amo, e eu não deixo faltar nada para esses animaizinhos. Eu dou a minha vida por eles, porque essa é a minha responsabilidade. Esse é o meu pacto com meu pai. Davi tinha uma responsabilidade com o seu pai. Ele era pastor de ovelhas. E a Bíblia vai narrando, ele contando que em verdes pastos o Senhor me faz descansar. É tudo que ele fazia para as ovelhas. Guia-me mansamente
por amor do seu nome. Ou seja, as ovelhas ouviam a voz de Davi, e a gente não tem muito contato com ovelha, porque ovelha é um animal um pouco mais habitual lá no Oriente. A gente que é do Ocidente vai pensar em cachorro, vai pensar em vaca, em boi, coisas nossas aqui. Mas a ovelha reconhece de fato a voz de um pastor. Depois você coloca no YouTube, escrevendo assim, pastor falando com ovelhas, vai aparecer um monte de igreja, mas eu estou dizendo do animal e do pastorzinho. Tem um vídeo no YouTube muito famoso, que está um monte de gente chamando as ovelhas. Aí vem um pastor que é das ovelhas lá na frente do aprisco, que é o lugar que elas ficam, e chama as ovelhas. Todas elas param na hora do que estão fazendo, levanta as orelhas e caminham em direção ao pastor. Elas sabiam quem era o protetor delas. Elas sabiam, e Davi vai falando, o Senhor restaura o meu vigor e me conduz nos caminhos da justiça por amor do teu nome. Ele está dizendo, as ovelhas fazem isso porque eu dou caminhos de tranquilidade para elas, eu dou pastos verdes, eu restauro o vigor delas, eu tiro as rebeldes, eu curo os carrapatos, eu ajusto as doenças, eu trato elas com todo o meu carinho, eu procuro o melhor para as minhas ovelhas. E o Senhor, ainda que não perto como a Igreja Bíblica da Paz vive, como o Maurício vive lá no Novo Testamento que virá, o Senhor continua sendo tão perto de mim. Sabe o que esse cara era? Esse cara era um músico exímio. Eu estava vendo uma moça tocando bateria aqui, e eu quero, por favor, pedir para ela ensinar minha filha quando minha filha crescer. Eu achei tão fascinante, porque eu fui baterista por muito tempo, Deus me curou depois, mas eu fui baterista por muito tempo, e eu sei o quanto tem que estudar para essa coordenação motora pegar a gente. E eu fiquei vendo ela, eu fiquei pensando, imagina quanto tempo essa moça ensaiou, né? Davi tocava uma harpa. Ele não tocava bateria, ele não tocava contrabaixo, ele não tocava guitarra. A Bíblia diz que ele era perito na sua harpa. E a harpa é um instrumento insuportavelmente chato, não de ouvir, mas de manusear. Você imagina você afinar 6 cordas de um violão. Agora imagina um monte de tarraxa, que eu nem sei quantas são naquela harpa. Os momentos onde Davi estava ocioso, ele não tinha ociosidade, ele era adorador. Não existia momentos de tédio para um pastor como Davi, porque Davi transformava o tédio em adoração. Davi adorava a Deus como se Deus estivesse sentado lá junto com ele. Ele entoava louvores. Eu não sei se nem nessa música que nós estamos lendo foi cantado, o Senhor é o meu pastor. Eu comecei a meditar nisso, mas eu fiquei meio impressionado, porque ele vai de uma montanha, da coisa legal, de tudo calmo, ele entra no versículo 4 num negócio muito catastrófico. Ele vem, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Então eu fui lembrar que aonde Davi vivia, e fui estudar o contexto cultural e histórico de Davi. Não era como a gente aqui de São Paulo, apesar que São Paulo passou um perrengue com água também há pouco tempo atrás. Mas as ovelhas, elas tinham que procurar água, porque a água era ouro naquela época. E a água parada dava doença para a ovelha. Então Davi tinha que procurar lugares. Quando faltava, quando ficava escasso, Davi era obrigado a conduzir as suas ovelhas por caminhos que ele não queria. Mas a função desses caminhos era levar a águas tranquilas, águas correntes. Davi passava por pedras, Davi passava por lugares de espinho, lugares perigosos, lugares onde o urso, o leão, a raposa tentavam comer as ovelhas. E ele transfere para ele: ainda que eu tenha que andar por lugares assim, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo como eu estou para as minhas ovelhas. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. É necessária a travessia. Eu comecei a entender que nós aqui do século 21, que estamos muito mal acostumados, a gente acha que vale é lugar do demônio. Se você não está com prosperidade, você está com encosto. Se você está passando algum problema, você está cheio de encosto. Porque evangelho não é para a gente entender. Evangelho é assim, você tem que, se não, meu irmão, está com alguma depressão, então é uma legião que você tem.
Assim é o que pensamos e assim é o que temos escutado e visto por muitos lugares. Mas Davi está nos assegurando que o mesmo Deus das montanhas também é o Deus que nos leva para vales. A diferença é que Ele está conosco e há objetivo na travessia do vale. O vale não é lugar para você encostar o teu travesseiro e dormir e morrer ali. O vale é lugar para você atravessar. E se alguma dificuldade te pegar no meio do vale, tenha calma. Existe um cajado e uma vara. O cajado o pastor usava para guiar, para buscar a ovelhinha rebelde, com aquela ponta que parece um guarda-chuva. A vara era como um cacetete, irmão. Se viesse alguma presa, se viesse alguma coisa, era ali, ó, pau comia. Não vai mexer com as minhas ovelhas. Tu estás comigo. Aí ele vai para um lado que não tem nada a ver com nada, porque ovelha não come banquete, ovelha não tem a cabeça recheada de óleo. E ele vai então para o versículo 5 dizendo assim: tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás a cabeça ungindo com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. O que tem a ver? Ele só está dizendo do contexto da cultura dele. Davi traz totalmente para ele, porque naquela época, isso eu não nasci sabendo, eu fui procurar entender. Naquela época, se um fugitivo estivesse correndo dos seus inimigos, estivesse buscando refúgio, asilo, se ele estivesse buscando algum lugar onde ele podia ali deitar o coração dele e falar: acabaram as dificuldades, acabaram aqueles que me perseguem, eu estou defendido, alguém vai comprar a minha briga. Naquela época era muito difícil alguém comprar a briga de alguém. Mas se um fugitivo, dizia a lei, conseguisse abrigo em algum reino, chegasse nesse reino e entrasse correndo, ou apenas tocasse na porta da tenda do rei daquele lugar, todos os inimigos que o perseguiam, por lei de guerra, por lei moral, eles eram obrigados a sentar na frente da tenda e ficar olhando o que ia suceder com aquele, porque ele estava num território que não pertencia àqueles inimigos, e o rei daquela tribo, o rei daquele lugar, havia hospedado o fugitivo. E sabe o que o rei sempre fazia? O rei sempre agarinhava pessoas novas para o seu reino. Então ele pegava e servia um banquete para aquele homem, porque ele estava exausto, ele estava cansado, ele estava com sede, e os inimigos estavam sentados na frente da tenda. Ele almoçava, tomava um café da tarde, jantava, ou tomava um café da manhã, ou simplesmente ele acompanhava aquele homem na degustação de todo um banquete. No final, ele falava: agora que você está alimentado, eu te unjo como alguém dos nossos. E mais do que isso, levanta o cálice que agora é teu. Ele jorrava vinho novo sobre aquele cálice, ou azeite sobre aquele cálice, ao ponto de transbordar. E ele dizia: enquanto você for fiel a este reino será fiel a você todos os dias da tua vida. E os inimigos tinham que acompanhar aquilo, os inimigos tinham que olhar aquilo e ranger os dentes e falar: e agora? Quase sempre a briga daquele fugitivo era comprada pelo reino, então os inimigos quase nem saíam do reino, porque ali mesmo eles eram mortos. Davi está falando de uma coisa num contexto dele, dizendo: eu corro para a tua presença, quando eu estou aflito eu corro para ti. Por isso você vai entender vários salmos, Davi dizendo assim: eu olho para o alto, de onde vem o meu socorro vem do Senhor. O Senhor me abrigou na tua tenda, o Senhor ungiu a minha cabeça, e ainda que os inimigos se levantem contra mim, ainda que o próprio rei, que há muito tempo perseguiu o próprio Davi, chamado Saul, venha contra mim, eu sei que eu viverei na tua guarda, eu viverei no teu amparo por todos os dias da minha vida. Eu não temo o vale da sombra da morte, eu não temo a perseguição dos inimigos.
porque eu sei quem estás comigo. Eu sei quem está comigo. Há um tempo atrás eu fui pregar no interior de São Paulo, e à noite havia chovido muito, e uma das ruas estava sendo reformada, asfaltada, só que estava na parte da lama ainda. E durante a chuva à noite, a lama veio descendo um pouquinho e foi parar numa outra rua. E sabe quando você pega tipo uma massa de bolo e você bate a massa de bolo, vai ficar certinho assim, parece que está tudo sob controle, mas você enfiar o dedo, vai lá para dentro. Assim estava a rua. Nós pensamos, nossa, é um chão batido, né? Daí o moço falou assim, não vou seguir reto aqui, pastor, porque tem muita lama ali, eu vou virar à esquerda. Quando ele virou à esquerda, irmão, ele entrou no meio do pudim de lama. Lama veio até a porta assim do carro. Eu falei, nossa, estamos bem. Aí ele falou, pastor, está tudo sob controle. Eu falei, estou vendo, está tudo sob controle. Ele falou, vamos ligar para o seguro. Eu falei, liga para o seguro, velho, mas a gente dando risada. Porque a situação, vai fazer o que naquela situação? Conseguimos sair do carro meio que pulando o carro, sabe aquela cena bem? Aí um outro carro me pegou, eu consegui dar a volta, peguei e falei, irmão, mas você vai ficar sozinho? Pastor, fica tranquilo que alguém vai me resgatar, está tudo sob controle, o seguro está vindo. Falei, tem certeza? Ficou um outro irmão com ele, fui pregar. Depois esse irmão veio me contar que ele estava lá, chegou o guincho. O guincho do seguro chegou, parou assim na frente da lama, falou, não entro aí. Se entrar o guincho, aí fica você, eu e o guincho. Isso é o carro. Vamos ligar para um 4x4. Pegou o telefone, discou. Daqui a pouco chegou uma Hilux. Quando o cara chegou, eles ficaram meio aflitos, né? Pensaram, ele vai dar uma olhada, tal. Que nada, o cara chegou, ré, foi entrando na lama. O cara, pelo amor de Deus, o cara entrou na lama como se nada tivesse acontecido. Foi entrando na lama. Parou na lama, desceu com as botonas. Como é que tá? Tudo bem? Pô, velho, tô aqui no Vale da Sombra da Morte. Pegou, puxou um ganchinho, enganchou no bar do carro, falou, ó, relaxa, tá tranquilo, tá favorável. Se precisar, solta o freio de mão. Se eu colocar a mão para fora, você engata uma segunda e acelera o carro. Caso contrário, deixa eu te levar. Irmão, 3 segundos, aqui no interior de São Paulo, eu estava quase em Belo Horizonte. A Hilux fez assim, ó, o carro saiu da lama. Na hora o Espírito Santo falou comigo, a diferença de quem teme o piso é quem não confia no veículo que está indo. A diferença de quem teme o vale é quem não sabe o Deus que está levando no vale. Ainda que você esteja atolado na lama, fique em paz. Ele está com você e Ele te arranca a hora que for necessário. A única diferença é que a lama não foi o capeta que te enviou, mas aqueles que estão presos na lama vão saltar de alegria, porque você é o resgate do Senhor para aquela lama. Davi tipificava totalmente o Novo Testamento, porque no Novo Testamento já não era mais o fugitivo que corria em direção ao rei, mas agora no nosso tempo, a palavra de Deus diz que a graça, a favor e merecido é quem corre em direção ao fugitivo. E agora não é mais o fugitivo que bate na porta do rei, mas Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. O que no passado as pessoas procuravam pelos seus sacrifícios, agora por causa do sacrifício da cruz de Jesus, o Espírito Santo está batendo na sua porta nessa noite, dizendo, eu preparei ceia para vocês. Abundância. Você não sabe onde eu estou, pastor. Você não sabe o que eu estou passando, pastor. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele continua sendo Deus. Sabe, existem 2 irmãozinhos nossos que já morreram um pouco tempo atrás, chamado Paulo e Silas. Esses 2 irmãozinhos, eles porque pregavam Jesus, eles porque falavam de Jesus, eles porque clamavam por Jesus e queriam colocar Jesus no coração das pessoas de qualquer jeito. Ele falava, olha, vocês precisam beber dessa água que nós bebemos, vocês precisam comer do pão que nós comemos. Eles foram presos, e presos porque eles eram arruaceiros políticos.
E o preso político naquela época, ele ganhava um prêmio assim que ele era preso. Aliás, ele ganhava 40 prêmios. Era chamado de 39 mais 1. Quando o preso político ia para o cárcere, antes de ir para o cárcere, ele tomava 39 mais 1 chibatadas no corpo. E não era chibatada da varinha que seu pai batia em você quando você era pequeno. Que eu, se não tivesse apanhado, acho que não seria pastor, não. Eram tiras de couro. E na ponta dessas tiras de couro era igual Paixão de Cristo, aquele filme que você assistiu. Quem assistiu Paixão de Cristo aqui? Levanta a mão. Se não assistiu, assista. Faz bem. Na ponta das tiras de couro eram dentes, pedaços de ossos pequenos cortados, metais. Porque quando atingisse o corpo da vítima ou daquele prisioneiro, aqueles pedaços agarravam na carne e assim que puxasse, dilacerava o corpo. Paulo e Silas estão 40 vezes sem pedacinhos do corpo. O sangue escorrendo, irmão, você faz um machucadinho, já cai sangue. Que dor. A minha filha é um barato, ela bate na mesa e fala: oh, papai. Enquanto não beija, não passa dor. Aí você dá um beijo assim, vai, tá bom. Não era isso. Era sangue escorrendo de todas as partes do corpo, sem ter alguém para limpar. Eles eram presos daquele forma, daquele jeito, presos num tronco, em suas pernas e seus braços, sem poder ter qualquer tipo de higiene. Quer fazer o número 1, número 2, número 3, número 4, não tem como pedir para ir no banheiro, é ali. Sangue pisado, desidratação, anemia, necessidades fisiológicas. Sabe o que Paulo e Silas fazem? Eles não começam a blasfemar pelo vale. Eles não começam a dizer: meu Deus, esse vale da sombra da morte, o Senhor me abandonou. Ele começa assim: sei que foi pago um alto preço. Eu acho que primeiro o autor foi o Paulo. Depois o Asaf conseguiu essa tradução. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Aí o Silas virava: agora é comigo. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós. Eles cantavam no meio do vale, no meio da desgraça, no meio da lama. E a palavra de Deus diz que sacudiu tudo. Um terremoto acontece, quebram-se as portas, quebram-se as correntes. Eles estão livres, aleluia, não, porque eles não fugiram. Se fosse eu e o Gui cantando, eu ia empurrar o Gui e falar: corre que eu vou atrás. E eu tenho certeza que ele ia fazer o mesmo. Some, velho, Deus libertou. Eu não é. Perna para quem te quer, irmãozinho. Sai correndo. Deus apareceu. Só que quem está no vale com um propósito não abandona a missão. Quem conhece o Deus que serve sabe que todas as coisas estão no controle dele. E que se você está na sua empresa, se você está naquele lugar que você não aguenta mais, se você está vivendo um inferno dentro da sua casa, você é a alegria para o vale. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles não saíram. E que o carcereiro, quando viu tudo quebrado, pegou a faca, a espada, sei lá o raio que ele estava, pegou e falou: eu vou me matar. Quando ele foi se matar, por quê? Porque quando alguém fugia e tinha um carcereiro, no lugar do fugitivo ia a vida do carcereiro. O carcereiro falou: quer? Eu me mato, humilhação, estou fora. Paulo gritei: não faz isso com a sua vida não. A música parou porque entenderam porque eles estavam ali. Ele pensava em ti. Ele pensava em ti. E começaram a pregar os dois ensanguentados, cheios de nojo, para aquele carcereiro dizendo: está vendo? A gente adorava, e esse Jesus, ele veio e nos livrou. Mas ele nos livrou para nos deixar a gente correr livre. Ele nos livrou porque nós viemos aqui por causa sua. Talvez você entrou aqui e você não estava preso, mas você trouxe a prisão para esse lugar. Fique bem tranquilo, porque essa palavra, ela te liberta nessa noite. Ela te tira da morte, ela te tira a espada do pescoço e diz para você: você e a sua casa vão servir a Jesus. Foi isso que aconteceu lá. O carcereiro e a sua casa se renderam a Jesus.
cara, você pulou. Você falou do Velho Testamento, você falou depois de Jesus, que é Paulo e Pedro dando continuidade aos atos de Jesus. Vamos falar de Jesus? Abre então a sua Bíblia em João capítulo 18. Está todo mundo bem aí mesmo? Ninguém responde, o que acontece? Rapaz, essa tampinha está pior que as cadeiras do Paulo e Silas. Em João capítulo 18, verso 1, a minha tradução talvez é um pouco diferente da de vocês. A minha é a King James. Aliás, ela é patenteada aí pelo pastor Edson Rebustini. Eu gosto muito dessa tradução da King James. Em João capítulo 18, verso 1 diz assim: tendo Jesus partilhado essas palavras, saiu acompanhado por seus discípulos e atravessou o vale de Quidrom. Pausa aqui. Jesus atravessou o vale de Quidrom, certo? Está escrito aqui? O vale de Quidrom era um vale de sombra de morte também. Era um vale de muitos cedros bem escuros, lugar bem tenebroso. E Jesus, para ir em direção de onde ele estava indo, que era o Getsemane, que era o Vale das Oliveiras, ele atravessa com os seus discípulos por esse vale. Deu para entender? Versículo 2: e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia, tem uma partinha ali, a partinha ali no primeiro, né? No versículo 1, depois do vale de Quidrom tem, do outro lado havia um olival onde entrou neles. Aliás, havia o Monte das Oliveiras, algumas traduções. Versículo 2: e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com seus discípulos. Então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Deu para entender? Judas não estava mais com Jesus. Jesus estava com 11, certo? Judas já havia saído e foi para organizar a prisão de Jesus. Com Judas estava um destacamento de soldados romanos, que era o império que dominava aquela época, alguns guardas dos fariseus, que era um partido político tenebroso da época, de muita influência, de muita aparência, mas de nenhuma essência, mas que tinha muita influência, e também de alguns sacerdotes, que eram as pessoas religiosas, porque naquela época não tinha cristianismo, tinha religião que cria num Deus, mas muitos religiosos que até criam no Deus Todo-Poderoso que nós cremos, eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. Deu para entender? Então esses mesmos que sempre falaram do Deus Altíssimo, alguns desses sacerdotes rejeitaram a ideia de que Jesus era o Messias, e também mandaram soldados para prender o pseudo falso profeta. Tá claro? 4. Esse versículo para mim é fantástico. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: a quem procurais? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Ao que lhes respondeu Jesus: eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhes disse: eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhe perguntou de novo: a quem procurais? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus lhes exclamou: eu já vos disse que eu sou Jesus. Dá uma pausa aqui. Destacamento de soldados romanos. Um destacamento de soldados romanos naquela época eram 760 soldados armados com tochas e pedaços de madeira e pau e cacetetes feitos naquela época pela guarda militar, mais 260 cavaleiros armados também. Só os romanos, fora os dos fariseus e os dos sacerdotes. Pelo menos 1.500 pessoas estão armadas no motim para pegar Jesus. É isso que você está lendo.
Só que Jesus, tendo pleno conhecimento de tudo, só que Jesus, tendo pleno conhecimento de tudo, só que Jesus, sendo dono do propósito e missão que o Pai lhe concedeu, só que esse Jesus que há poucos minutos atrás havia dito assim para Deus: Pai, se for possível, arranca de mim esse cálice, tira de mim essa situação, porque o meu corpo, a minha alma, está tudo abatido, está doendo, as dores desse povo estão vindo sobre mim, mas todavia, seja feita a sua vontade. Não olha para a minha limitação humana agora. Eu vou seguir, tendo pleno conhecimento. Jesus chega diante de mais de 1.500 pessoas armadas, autoridades, e Ele não deixa essas pessoas virem ao encontro dEle. Ele já chega diante delas e diz: quem vocês estão procurando? Irmão, eu com 1.500 atrás de mim, eu sou o primeiro a responder: a Jesus de Nazaré. E Judas lá. Em alguns outros evangelhos você vai ter alguns detalhes mais ricos do que acontece ainda. Em Marcos, em Lucas, Judas chega ao momento que o beija. Mas a verdade é que o que nós lemos aqui, num dos detalhes que está aqui, está todo mundo comigo? Vocês estão prestando atenção? Isso é bíblico, isso não é mistério que eu estou inventando. É que Jesus responde: eu sou o Jesus. Eu sou Jesus. Mais de 1.500 pessoas recuam atônitas e caem no chão. Você não está entendendo? Eu não estou pedindo para você dar glória a Deus. Eu estou dizendo para você que 1.500 vieram surpreender Jesus. Jesus os surpreende dizendo: o propósito é meu. Eu sou o grande eu sou. Se vocês procuram a mim, entendam aqui agora que eu estou no comando de todas as coisas. E eu estou me entregando para vocês, porque muitas vezes vocês conviveram comigo e não tiveram a capacidade de me prender. Aliás, algumas vezes alguns guardas foram prender Jesus e eles voltaram dizendo: ninguém conseguiu pegar esse homem, ninguém fala como ele. É tocha queimando a poupança de um, é cavalo caindo sobre cavalo, é um rebuliço acontecendo, é autoridade com sua roupinha toda imaculada caindo no barro, o gente rolando para trás, 1.500 pessoas para o chão, pelo menos, por causa do eu sou de Jesus, porque ele olhou para eles e falou: eu sou. Você entende por que Moisés foi liberar o povo no Egito? Porque quando ele perguntou: o que vão pensar de mim? Quem é que me enviou? Quando me perguntarem: quem foi que te enviou, Moisés? Sabe o que Deus respondeu para ele? Moisés, diga que o eu sou te enviou. Eu serei o que você precisar, Moisés. Depois de alguns minutos, todo mundo se recompondo, apagando fogo, cabelo pegando fogo, chapinha. Quem vocês estão procurando? Irmão, deve ter sido um camelo que falou: Jesus de Nazaré. Já fica assim, né? Eu vos digo novamente: eu sou Jesus. Agora é sublime. E se coloca nessa situação. Versículo 8. Jesus exclamou: eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que vocês buscam, deixem estes homens seguirem os seus caminhos. Isso aconteceu para que se cumprissem as suas palavras que ele dissera: não perdi nenhum de todos os que me destes. Vocês estão procurando a mim? Eu me entrego. Mas não toca na minha igreja. Não mexe com quem é meu. Não mexe com quem eu comprei. Deixa cada um deles seguirem os seus propósitos. Porque da mesma forma que meu propósito, o propósito do meu Pai está sendo cumprido agora,
propósito da minha igreja não vai parar. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Se o eu sou que eu proferi já deixou vocês todos no chão, imagina vocês mexerem com a minha igreja. Não mexe com o meu bem mais precioso. Jesus está falando isso para mim e para você nessa noite. Ei, ninguém toca vocês, porque eu sou o Senhor, o Deus da sua vida. O Deus da sua vida. Segue o seu caminho. Segue o seu caminho. Mas Pedro não quer. Pedro quer ficar perto da carne de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro pega a sua espada de cortar peixinho e arranca a orelha direita do soldado Malco. Imagina, tenho dó desse soldado. O cara chega para prender Jesus no meio de uma multidão, cai no chão, tudo detonado, levanta com medo. Jesus fala, eu sou de novo. Daqui a pouco ele olhando para o lado, o que vai acontecer? Bum, a orelha dele cai. Ele olha para a orelha e a Bíblia diz que Jesus vira para Pedro e fala, você está doido? Não fala, você está doido não. Pedro, guarda essa espada. Pedro, guarda esta espada, Pedro. Acaso você vai colocar alguma coisa entre eu e o propósito do meu Pai? Não vou eu beber desse cálice, Pedro. Pedro, presta atenção. Segue o seu caminho, porque o seu caminho não é matar estes. O seu caminho é pegar aquilo que eu sou e depois que eu ressuscitar, pregar para estes. No Evangelho de Jesus não se perde nada. Não se perde ninguém. Quem você deixou de amar, Jesus continua amando. Quem você abandonou e cortou a orelha, Ele continua amando. E sabe o que Ele fez com a orelha daquele cara? Pegou a orelha do chão e restaurou a orelha do cara. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A partir de agora, Malco, você vai ter os ouvidos destapados para a minha graça. Aqueles que tentaram me prender, você está vendo esse barulho da porta aí? Vai acontecer isso. Pé na porta. Nada vai segurar a minha igreja. Nada vai segurar a minha igreja. Quem é a igreja do Senhor? Quem é a igreja do Senhor? São alguns escolhidos, meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E habitarei na tua casa por longos dias sem fim, e a misericórdia e a felicidade me seguirão. A igreja de hoje não tem que correr atrás de prosperidade. A prosperidade bate na porta da igreja de hoje. A igreja de hoje não precisa correr atrás do seu milagre. Ela precisa estar em Cristo, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas se você veio aqui nessa noite buscando o teu milagre, buscando a tua cura, pelo menos você veio no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, porque o Cristo do milagre está aqui. Feche os seus olhos, por gentileza, para que nada atrapalhe a sua visão. Por favor, não deixe ninguém conversar com você agora. Eu tenho o maior anúncio da sua vida hoje. Eu tenho o maior convite da sua vida. Eu estou falando com você que entrou aqui pela primeira vez, com você que entrou aqui pela milésima vez, com você que nunca ouviu uma palavra e você pertence a uma outra religião, ou você que sempre ouviu essa palavra, mas você nunca entregou a sua vida nas mãos de Deus. Você nunca fez uma oração reconhecendo o Senhor como seu único e seu suficiente Salvador. Hoje Ele está batendo forte na sua porta, dizendo: abre a porta, porque aquele que está em mim, nova criatura é.
Filha, as coisas velhas vão ficar para trás, tudo vai se fazer novo. Ainda que aflições, que o pânico, que a tristeza tentam te perseguir nesse lugar, na sua vida, até o fim da sua vida, fique calmo, porque você pode até ter aflições, mas eu já venci tudo isso. Você não vai entender mais vale nem tristeza como lugar de você chorar, um choro sem fim. Agora que eu estou com você, até a tristeza vai ter que saltar de alegria. Você que quer entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez na sua vida, pela primeira vez na sua história, eu quero convidar você a, com muita coragem, e fazer como um foguete, levantar a sua mão para o céu. Eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Eu vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu acho que eu perdi a conta, 15. Vamos fazer o seguinte: a você que tem muita coragem, levantou a sua mão, corre aqui pra frente. Eu quero fazer oração pessoalmente com vocês. Vem cá, ninguém paga suas contas, ninguém consegue tirar de você o que você está sentindo, só Jesus de Nazaré. Igreja, se eu fosse vocês, eu estava soltando fogos, eu estava aplaudindo a Jesus, eu estava comemorando. Vem pra frente, corre. Você quer se reconciliar com Jesus? Pastor, eu já fiz essa oração, mas eu confesso que eu abri mão de muita coisa. Sai do seu lugar correndo. É hoje, essa é a noite.